2 Samuel 22, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então esse cântico que Davi escreveu aqui foi um cântico de louvor a Deus por algo que Deus fez na vida dele, como relata aqui, que foi quando Deus o livrou das mãos dos seus inimigos, e mais especificamente das mãos de Saul, que Saul foi o rei anterior a Davi, foi o grande perseguidor de Davi. Saul investiu muito contra a vida de Davi, mesmo Davi não tendo ele como inimigo, mas ele se tornou o inimigo número 1 de Davi. O texto não mostra, mas provavelmente até influenciado por Satanás, pelo diabo, porque o diabo sabia que Davi ia ser o próximo rei. E Saul era um homem que por diversas vezes ficava possuído por demônios. E Saul perseguia ferozmente Davi. Só que Deus livrou Davi das mãos dos seus inimigos, inclusive de Saul. Davi ficou tão feliz que fez esse cântico. Escreveu esse cântico aqui de louvor a Deus, que é nesse cântico que a gente vai estar meditando hoje. A partir do versículo 2, nós vamos ver o cântico propriamente dito, as coisas que Davi falou aqui para Deus e que nós vamos perceber que trazem ensinamentos preciosos para nós. Nos ensina coisas muito importantes, muito maravilhosas. Versículo 2, diz assim a palavra de Deus: e disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Vamos parar um pouquinho aqui nesse versículo 4. Eu vou aqui agora explicar um pouco melhor o que Davi falou. Nesse momento, Davi está falando aqui sobre os atributos de Deus. Ele começa o seu cântico engrandecendo o Senhor, exaltando a pessoa de Deus, e ele destaca aqui vários atributos, ou seja, várias características de Deus. Só em ver esses atributos, a gente já aprende coisas maravilhosas para a nossa vida. Porque esse mesmo Deus que agiu na vida de Davi, que foi com Davi, é o mesmo Deus que nós estamos buscando. O mesmo Deus vivo e verdadeiro que nós cremos. Então, assim como ele foi com Davi, ele também é conosco e ele é com cada pessoa que crê nele de verdade. E essas características que se manifestaram na vida de Davi também se manifestam na nossa. Também nós podemos ver Deus agindo dessa maneira, porque é o mesmo Deus. Nós vemos começando o texto, versículo 2, diz assim: o Senhor é a minha rocha. Ou seja, em outras palavras, Davi está dizendo o quê? O Senhor é o meu firme fundamento. É aquele sobre quem eu construo a minha vida. É o meu alicerce. Rocha, irmãos, na linguagem bíblica tem esse sentido de fundamento da vida. Fundamento de alguém, o fundamento de alguma coisa. Eles chamavam, o que a gente chama de alicerce, eles chamavam de rocha, comumente. Jesus também, a palavra de Deus diz que ele é a rocha, que ele é a pedra, que ele é a pedra angular, ou seja, a pedra principal de esquina. Então Deus ele tem essa característica de ser rocha, e ele se manifestou dessa maneira na vida de Davi, como aquele que é a rocha, em quem Davi podia construir a sua vida na pessoa de Deus, se firmar em Deus, porque se firmando em Deus, Deus ia sustentá-lo, Deus ia fazer com que a vida de Davi permanecesse firme e inabalável. Irmãos,
Esse é o mesmo Deus que nós servimos, é o nosso Deus. O nosso Senhor, Ele é uma rocha em quem nós podemos construir a nossa vida. E quando nós construímos a nossa vida sobre essa rocha, sobre Deus, a nossa vida ela vai ser inabalável. Pode acontecer o que for na sua vida. Pode vir o tipo de dificuldade que for, o tipo de sofrimento, seja lá quem ou o que venha contra você, mas se a sua vida estiver firmada na rocha, a sua vida vai permanecer firme e inabalável. Pode vir o que for. Aí é que nós devemos refletir, será que nós estamos firmando realmente a nossa vida na rocha, que é Cristo, que é Deus? Ou será que às vezes nós estamos confiando em outras coisas, confiando em outras pessoas? Ou será que nós estamos desesperados, vivendo sem fé, vivendo angustiados, vivendo sem confiança, como se a nossa vida tivesse firmada numa areia movediça? Irmãos, Deus é a nossa rocha. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender. Nós podemos confiar nele. Nós podemos firmar a nossa vida nele e ter a certeza que a nossa vida ali firmada nele vai ficar inabalável. Davi foi perseguido anos e anos por Saul e o seu exército. Mas Saul e os inimigos de Davi não conseguiram prevalecer contra ele, nunca. Nunca prevaleceram contra Davi. Qual foi o grande segredo de Davi? Um dos segredos era esse, a sua vida estava firmada na rocha que é Deus. Saul nunca conseguiu destruir a Davi. Trazendo para hoje também, irmãos, nós temos que entender que os nossos inimigos não são as pessoas. Às vezes, quando a gente ouve falar de inimigos, pode vir à mente que outras pessoas são os nossos inimigos. Que um cônjuge pode ser seu inimigo, ou que um vizinho pode ser seu inimigo, uma pessoa que não gosta de você. Eles podem até se tornar, agir como seu inimigo. Mas nós não podemos olhar para essas pessoas como os nossos verdadeiros inimigos. Porque o nosso verdadeiro inimigo é Satanás. Ele é o acusador. Ele é aquele que se tornou o verdadeiro inimigo dos cristãos, do mundo, das pessoas, mas principalmente da igreja. Ele é aquele que quer destruir a igreja. Ele é aquele que quer destruir a minha vida, que quer destruir a sua vida, que todos os dias trabalha para derrubar você, para acabar com você, para destruir tudo aquilo de bom que tem na sua vida. É o diabo. É o inimigo contra quem a gente luta. E é contra ele que nós vamos permanecer firmes, se nós estivermos firmados na rocha. Ele continua dizendo, a minha cidadela, ou seja, o Senhor é a minha cidadela. Cidadela é fortaleza, fortaleza defensiva que havia numa cidade. Então Deus, irmãos, Ele é a nossa fortaleza. Imagine só, quando uma pessoa está no meio de uma guerra, um dos maiores alívios que pode existir para alguém, quando está numa cidade, por exemplo, sendo atacado por inimigos, um dos maiores alívios que pode ter é ele saber que existe uma fortaleza na cidade para onde ele pode correr. E ali ele pode se abrigar. E ele sabe que naquele local o inimigo não vai entrar com facilidade. Ele vai estar protegido. Deus é a nossa fortaleza. Deus é essa cidadela. É aquele para onde nós podemos correr. Aquele em quem nós podemos nos refugiar. E ali nós ficamos protegidos, sabe, abrigados. Debaixo das asas do Senhor, debaixo da sua proteção e do seu cuidado. E irmãos, se nós estivermos debaixo da proteção de Deus, o diabo pode tentar fazer o que for, mas ele não pode penetrar nessa fortaleza. Uma fortaleza humana, ela pode até ser penetrada, mas a fortaleza divina, que é Deus, Deus ele não pode
nunca sua proteção ser penetrada por ninguém. Quem vai poder ser mais forte do que Deus? Quem vai poder prevalecer contra Deus? Quem vai poder invadir a proteção de Deus e destruir aquele que está abrigado ali na sua proteção? Não há possibilidade, irmãos. Não tem como. Aquele que está abrigado em Deus, ele está guardado. Ele está protegido. Deus é a sua fortaleza. Continua dizendo: o meu libertador. Ou seja, Deus é aquele que nos liberta, é aquele que nos tira da aflição, é aquele que salva a nossa vida em todos os sentidos, que quebra as cadeias. Eu vou depois um pouco falar mais sobre isso. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. Rochedo é tipo um penhasco, uma grande rocha. Era comum na antiguidade as pessoas se refugiarem em rochedos quando estavam fugindo de algum exército, quando estavam fugindo da batalha, estavam com medo de morrer, eles entravam no rochedo. Geralmente um local alto, onde eles se escondiam em alguma brecha e ficavam escondidos num penhasco, no meio das rochas. E ali era um local de difícil acesso, onde geralmente o exército não ia atrás. Deus é para nós o verdadeiro rochedo, aquele em quem nós podemos também nos abrigar. Por isso que ele diz: o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. Veja só que linguagem maravilhosa, irmãos. Deus, ele é o nosso escudo. Pare para analisar. Ó. Imagine todo tipo de ataque que possa vir contra as nossas vidas, partindo de Satanás ou de alguém usado por Satanás. Às vezes nós ficamos com medo. Quantas pessoas não ficam com medo do diabo, com medo do que o diabo pode fazer, com medo do que as pessoas podem fazer, do que elas estão falando, do que estão planejando, das armadilhas? Irmãos, isso não deveria nunca nos afligir. Nunca nós deveríamos nos preocupar com o que fazem ou deixam de fazer. Porque Deus é o nosso escudo, ou seja, Deus está na nossa frente como um escudo para nos proteger. Quando alguém está com um escudo, ele é protegido de pedras, de tiro, de flechas. Seja o que for, o escudo é para proteção. Deus, ele é o nosso próprio escudo. Ele está na nossa frente. Para o diabo poder nos atingir, ele precisa passar por cima de Deus para chegar a nós. Imagine só. Você acha que o diabo tem poder de passar por esse escudo que é Deus para conseguir nos atingir? O diabo, ele não tem capacidade para isso. O diabo, ele se aproveita de oportunidades que as pessoas lhe dão. Ele se aproveita de brechas. Ele se aproveita de um vacilo nosso, quando a gente deixa de fazer de Deus o nosso escudo. Mas se a gente estiver firmado em Deus, Ele sendo o nosso escudo, nós não precisamos nem nos preocupar com o que o diabo faça ou deixe de fazer. Porque tudo aquilo que ele fizer, vem e vai bater contra o escudo que é Deus. O diabo vai planejar as armadilhas, vai lançar suas setas, vai vir e vai bater em Deus e não vai acontecer nada e você vai ficar guardado, protegido. Era isso que Davi estava falando aqui a respeito de Deus. É o que Deus é para nós, o nosso escudo. O meu baluarte, ou seja, o meu apoio, o meu suporte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Deus é o Salvador. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Então nós vemos aqui nessa primeira parte essas características de Deus. Sempre que você estiver numa luta, irmãos, sempre que você estiver num momento difícil, que você estiver se sentindo atacado, se sentindo oprimido, pressionado de todos os lados, se lembre disso aqui. Isso aqui dá um alívio enorme na alma.
Isso traz um descanso, uma paz inacreditável. Quando você está no meio da batalha, no meio da aflição e você se lembra, por que eu estou aflito? Deus é a minha rocha. Eu estou firmado nele. Ele é o meu escudo que me protege. Ele é a minha fortaleza em quem eu estou. Ele é o meu libertador, Ele é a minha força, Ele é o meu baluarte. Por que eu estou tão aflito? Por que eu estou tão preocupado? Por que eu estou com tanto medo? Por que eu estou achando que eu vou perecer, que eu vou ser destruído, que tudo vai chegar ao fim? Nós não precisamos viver assim. Se a gente tiver a palavra de Deus no nosso coração e guardar essa palavra, a paz de Deus vai inundar o nosso coração. É isso que Deus quer nos dar, da sua paz, da segurança de que nós estamos guardados nele, na pessoa dele. Isso não significa, irmãos, que a gente não pode, de repente, sofrer aflições na vida. Nós podemos sofrer ataques de pessoas, sim, agressões físicas. O cristão ele pode ser assaltado, ele pode sofrer um acidente, ele pode ser alvo de uma injustiça de alguém, ele pode ser alvo de falatórios, ele pode ser alvo de perseguição de pessoas, ele pode até ser assassinado, como muitos cristãos são assassinados. Hoje, todos os dias, no mundo, são assassinados por pessoas que perseguem a igreja. E aí alguém pode pensar, mas irmão, que proteção é essa então? Se eu posso sofrer tudo isso? Nós temos que entender o seguinte: isso pode acontecer se Deus permitir. Se for da vontade de Deus por algum propósito, por algo que Ele queira realizar ou fazer na nossa vida, ou através de nós, Ele permitir que a gente passe por determinadas situações, ou se o nosso tempo acabar aqui, Deus quiser nos levar para a glória dEle. Mas, irmãos, a proteção que Deus nos garante, que realmente você pode ter certeza que nunca vai acontecer, que a palavra de Deus garante, não é essa proteção das coisas da vida e das pessoas. Não é disso que eu estou falando. A proteção que Deus garante que você vai estar protegido e guardado é uma proteção espiritual. É uma proteção do mal, do maligno, de Satanás. Satanás ele não vai poder destruir a sua vida. Ele não vai poder te arrebatar das mãos de Deus. É o que Jesus disse. Aquele que está nas minhas mãos, ninguém pode arrebatar das mãos do Pai. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. O diabo ele nunca pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus para trazer condenação a eles, porque nós estamos justificados. O diabo ele não tem acesso para nos afastar de Deus, nos levar para uma condenação, se a gente estiver firme em Deus. Quando a gente se afasta de Deus foi porque a gente quis se afastar. Mas o diabo ele não tem poder de chegar a nós e nos tirar da presença de Deus. Ele não tem poder de nos atingir, nos destruir espiritualmente, de nos levar a uma condenação. Ele não faz isso. Toda vez que alguém sai da presença de Deus para um estado de condenação, foi uma decisão dela, porque a pessoa quis abandonar Deus. Mas aquele que está em Deus, ele está guardado até o último dia da sua vida. A sua salvação está garantida, a sua proteção espiritual, a sua morada no céu está reservada. Não tem nem perigo do diabo prevalecer contra ele e lhe afastar de Deus, nunca. Continuando o texto diz assim, versículo 5. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Veja só que situação, irmãos, que Davi passou. Se você prestou atenção na maneira como ele descreve a situação que ele viveu, foi algo terrível. Foi uma situação desastrosa, uma coisa realmente que veio para destruir a vida dele.
E foi um ataque de Satanás, como a gente falou no início. E a maneira como ele relata aqui como ele se sentiu, é como se ele estivesse sentindo que a morte estava ao seu redor, que a qualquer momento ele ia morrer. Ele sentia a opressão espiritual. E quando ele fala de cadeias infernais me cingiram, ou seja, me vestiram, uma opressão espiritual que estava sobre ele enorme. Aquela sensação de morte, ondas de morte, como ele diz, me cercaram. Aquela sensação de que você vai morrer, de que a sua vida vai ser destruída, de que você vai perecer, de que tudo vai se acabar, que acabou, que não tem mais jeito. Olha, ele estava aterrorizado, ele diz, torrentes de impiedade me impuseram terror. Davi estava aterrorizado. Imagine o que é uma pessoa aterrorizada. É uma pessoa desesperada. É alguém que acha que tudo vai se acabar, que tudo está perdido, que não tem mais jeito. Davi muitas vezes se sentiu assim, a morte lhe rodeando. Para nós que não passamos a situação que ele passou, às vezes é difícil imaginar. Mas imagine você estar sendo perseguido por alguém, anos e anos a fio, um exército inteiro atrás de você, você sabendo que a qualquer momento você pode vir a morrer. Muitas vezes Davi chegou bem perto de morrer. O exército de Saul lhe cercando, seus inimigos indo para cima dele. E ele chegou a ficar desesperado da sua própria vida. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Sabe, irmãos, na nossa vida, às vezes isso pode acontecer. Há situações na vida das pessoas que são desesperadoras. Situações onde você fica em tempo de, sabe, surtar, de ficar louco. Você tem vontade de se desesperar, de sair correndo feito louco, de abandonar tudo, porque acha que tudo vai se acabar, que acha que tudo está destruído, que não tem mais jeito, que tudo vai dar errado. Às vezes, nós podemos chegar a situações desse tipo, irmãos. Por culpa nossa, pode acontecer, mas às vezes sem ser por culpa nossa. Ser realmente ataques do inimigo. Irmãos, o diabo, quando ele se levanta para atacar a vida de alguém, eu não vou dizer para você que vai ser um dia fácil, porque não vai ser um dia fácil. A Bíblia chama esse dia de dia mau. De dia mau. É o que Paulo ensina lá em Efésios 6, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para poder ficar firme no dia mau. O dia mau é aquele dia em que tudo está dando errado. Parece que você vai ser destruído e vai ser consumido, aquela opressão enorme, aquela luta espiritual, aquela coisa horrível, aquela sensação de que você vai se afastar de Deus, parece que você não vai conseguir aguentar mais ficar firme, que parece que a melhor opção é voltar para o mundo, é viver em pecado, que parece que com Deus não está dando certo, que parece que o inimigo vai prevalecer contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua vida como um todo, aquela situação desesperadora. Isso pode acontecer às vezes na nossa vida. O diabo, quando ele tira para atacar, irmãos, ele ataca realmente com todas as forças. E se a gente der espaço, aí que é pior ainda, porque ele vem realmente para destruir, para nos afastar de Deus, para nos levar para longe de Deus, para acabar com a nossa vida. Essa foi a situação de Davi. Pode ser que essa seja a sua situação. Eu não sei o que os irmãos passam no mais íntimo da vida de vocês, nos seus corações, as lutas interiores, as lutas espirituais, as dificuldades da vida. Só Deus sabe o que cada um passa. As lágrimas que você tem chorado, as dores, os sofrimentos, só Deus. Às vezes você pensa que tudo vai dar errado. Davi sabe o que é isso. Davi passou por isso. Davi sentiu isso na pele.
Às vezes a gente pensa, esse homem era um homem segundo o coração de Deus, ele nunca passou por isso. Davi passou por momentos horríveis. Mas agora, aí é que vem a grande questão, que eu quero ler aqui no versículo 7 para vocês. O que fazer? Como agir nessa hora? O versículo 7 diz: na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Louvado seja o Senhor. Olha só, irmãos. Isso aqui é o grande segredo para você vencer essas situações desesperadoras da vida. Como eu falei, essas situações que parecem que vão te destruir, que parecem que vão acabar com sua fé, que parecem que vão levar você para longe de Deus e acabar com a sua vida. Esse aqui é o segredo. Não importa se a situação foi causada por culpa sua, por causa de pecado, porque você deu brecha, ou porque você não teve sabedoria, e aí o diabo se aproveitou para te atacar, para te levar para uma situação difícil. Ou não importa se você está sendo fiel e mesmo assim está sendo perseguido, está sofrendo, está sendo atacado. Não importa o que causou a tua angústia. O que importa é a gente saber como se livrar dela. Nós devemos entender que Deus não nos chamou para viver angustiados. A angústia é uma situação onde você se vê oprimido, apertado. Deus não nos chamou para viver assim. Deus não nos chamou para viver angustiado, viver aflito, viver atormentado. Essa não é a vontade de Deus para o cristão. Se alguém vive assim, é porque não passou a usufruir daquilo que Deus quer para a sua vida ainda. Então, o que fazer no momento da angústia? Davi ensina aqui, o que ele fez. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Eis aqui o grande segredo para a gente vencer as lutas dessa vida, irmãos. Para a gente vencer Satanás, para a gente ficar firme diante de todos os seus ataques. Quando tudo estiver difícil, invoque o Senhor. Clame a Deus, grite pela sua presença, peça socorro, peça por ajuda, suplique pela presença dEle, pelo agir dEle na sua vida, pelo alívio, por um descanso, pela paz, pela vitória, para te ajudar a sair dessa situação, te ajudar a resistir a esses ataques, te ajudar te dando forças, te dando alívio. Invoque o Senhor. Clame. Felizmente, irmãos, às vezes, no momento da angústia, a gente não se lembra de fazer isso. A gente age como se não tivesse Deus, como se não conhecesse a Deus. Às vezes, no momento de angústia, nas dificuldades da vida, o que muita gente faz? Busca primeiro os amigos, busca os vizinhos, busca os conhecidos. Tem gente que busca até em outros meios errados. Busca na macumba, busca no espiritismo, busca fazer simpatia, busca horóscopo, busca seja lá o que for, menos a Deus. Tem gente que confia muito mais num amigo, ou nos seus pais, ou no cônjuge, do que em Deus. Não é errado você buscar conselho de uma pessoa. Não é errado você buscar a ajuda do seu cônjuge. Mas a fonte da nossa força, o nosso libertador, aquele que nos salva, é Deus. Se nós não invocarmos a Deus, se nós não clamarmos por Ele no momento da angústia, nós não estamos fazendo nada. Nós não vamos conseguir sair dela. A gente não vai conseguir prevalecer naquela situação. A gente vai continuar ali oprimido, sofrendo, angustiado, depressivo, triste, vivendo uma vida de derrota e aceitando a derrota. Você não pode viver achando que essa é a vida que Deus tem para você, de opressão.
de depressão, de tristeza, de angústia profunda na alma o tempo todo, vivendo, sofrendo, vivendo atormentado. Essa não é a vida que Deus tem para nós, irmãos. A gente pode até passar por esses momentos. Nós podemos até passar por momentos assim na nossa vida. Mas a vontade de Deus é que a gente seja livre, que a gente vença essas coisas, que a gente triunfe sobre Satanás, que ele não consiga nos levar a viver essa vida de opressão, oprimido. Então, no momento que você estiver angustiado, clame, peça socorro a Deus, grite por Deus, sabe? Rasgue o seu coração, irmãos. Nós precisamos aprender a fazer mais isso. Rasgue o seu coração, rasgue a sua alma diante de Deus. Clame por Ele, pelo seu socorro. Diga: Deus, vem me ajudar, eu não aguento mais, Senhor. Vem me socorrer. Eu estou aflito. Vem me tirar dessa situação, dessa angústia. Traz alívio para minha alma, me ajuda a vencer essa luta. Pode ter certeza, irmãos. Como diz aqui, Ele do seu templo ouviu a minha voz. Do seu templo aonde? O templo celestial. Deus, Ele vai ouvir a tua voz. Deus, Ele vai ouvir o teu clamor. Pode até parecer que não, porque no momento ali pareceu que não aconteceu nada. Você gritou, clamou, suplicou e parece que não aconteceu nada. Mas Deus ouviu o teu clamor. A tua oração chegou aos ouvidos de Deus, como diz aqui, o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Deus ouviu a tua oração. E Deus com certeza já tem a resposta, o tempo determinado para agir na sua vida. Para te tirar dessa situação, para te livrar dessa opressão, para fazer você vencer esse ataque de Satanás, essa situação difícil, de opressão, de dificuldade. Lembra de Daniel? Daniel orou a Deus e Deus enviou um anjo com a resposta. Mas houve uma batalha espiritual. Daniel disse que o príncipe da Pérsia, se não me falha a memória, lutou contra o anjo. O anjo falou isso, que o príncipe da Pérsia lutou contra ele, ou seja, era um demônio que controlava aquela região. Lutou contra o anjo para impedir o anjo de chegar a Daniel com a resposta de Deus. Mas 21 dias depois que o anjo prevaleceu contra aquela barreira, Daniel recebeu a sua resposta. Talvez você não vai receber a sua resposta e ter o seu alívio de imediato, mas você pode ter a certeza pela fé que a sua oração chegou aos ouvidos de Deus. Deus, Ele ouviu o seu clamor. Eu não sei quando é que vai ser o tempo que Deus vai mudar essa situação, que Deus vai agir. Mas Deus já ouviu. E Deus já tem a resposta. Deus já tem a solução. Nós podemos ter certeza e confiar nisso. E depois que Deus ouve, acontece o quê? Deus age. Deus não apenas ouve, irmãos, mas Deus age. Deus mesmo intervém na situação. É o que a gente vai ver a partir do versículo 8. Enquanto a gente não clama a Deus, a gente está lutando com as nossas forças. Está tentando vencer com a nossa sabedoria e com a nossa força. Mas no momento que a gente clama a Deus, que a gente invoca o Senhor, a partir daquele momento, a luta não é mais nossa. A luta passa a ser de Deus. Porque a gente vai estar dependendo dEle. Porque a gente confiou nele. Porque a gente entregou a nossa vida para Ele. Quando a gente invoca Ele, é como se a gente estivesse dizendo: Deus, eu não tenho condições de vencer isso. Eu não tenho condições de prevalecer. Me socorre. Você está entregando o controle para Deus. E Deus, irmãos, com certeza, Ele vai ouvir. Ele não vai ficar passivo, parado, vendo você ser destruído. Deus, Ele vem. É o que diz a partir do versículo 8. Eu vou ler aqui do 8
até o versículo 16. Acompanhe comigo. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Veja só, o agir de Deus é retratado trazendo um terremoto. Isso aqui é uma linguagem figurada, não significa que isso aconteceu literalmente, mas é uma linguagem que descreve o que acontece quando Deus age. A própria natureza se abala. Houve um terremoto, os próprios fundamentos do céu se estremecem. Continua dizendo assim: das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Por que retrata desse jeito aqui? Quando fala das suas narinas saindo fumaça, da sua boca fogo, carvões, é uma maneira de retratar Deus como um Deus que está irado, como um Deus que está revoltado, que está indignado. Às vezes as pessoas não conseguem imaginar Deus desse jeito, mas Deus ele se ira. E contra o que é que Deus está irado aqui? Contra o seu inimigo. Quem é o nosso inimigo? Satanás. No momento que você clama a Deus, Deus ele vem no teu socorro. Tudo se abala, a terra toda se abala e se estremece. A gente pode não ver, mas o reino espiritual vê. Os demônios vão ver quando Deus se levantar do seu trono para agir. E Deus ele vem furioso, irmãos. Ele vem irado, não contra você, mas contra aquele que está contra você, que está vindo contra a sua vida. Porque, irmãos, nós temos que entender isso. Nós somos propriedade de Deus. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Quando o diabo ataca você, ele está afrontando Deus. Quando você clama por Deus, Deus vem irado em teu socorro contra Satanás. Porque o diabo está mexendo contra alguém que é filho dele. E ele não tem esse direito, ele não tem esse poder de destruir a sua vida. Então toda vez que ele afronta você, ele está afrontando Deus. E quando você clama, Deus vem irado em teu socorro. E continua dizendo assim: baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os seus pés densa escuridão. Aqui é uma figura do juízo que Deus está trazendo. A densa escuridão é o juízo que Deus está trazendo contra o inimigo. Cavalgava um querubim e voou e foi visto sobre as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Interessante, a voz de Deus ela é sempre retratada como um trovão, como um trovejar. A voz de Deus é tão poderosa, irmãos, que quando Deus abre a sua boca e fala, e aqui no caso ele está falando a nosso favor, palavras de ordem contra Satanás, contra os demônios. Quando ele fala, ele troveja, não é uma voz normal. E pode ter certeza que quando ele troveja, todo o reino espiritual de Satanás maligno é abalado, irmãos. Os demônios chegam a se tremem, eu não tenho nem dúvida disso. Quando Deus se levanta a nosso favor. E tudo isso, preste atenção, tudo isso aqui a gente não vê acontecer. Nós não vemos com os nossos olhos. Isso acontece no reino espiritual. Mas quando foi que isso começou a acontecer? Quando Davi invocou o Senhor. Quando ele clamou por Deus para que Deus entrasse na guerra por ele. Deus ele vem como general, irmãos, como general de guerra e assume a frente da batalha. E no reino espiritual, tudo isso aqui acontece. A gente não está vendo, mas Deus e os seus anjos estão batalhando por nós.
E ele continua dizendo: despediu setas e espalhou os meus inimigos e raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Ou seja, Deus vem e Ele completa o seu agir, Ele espalha os nossos inimigos. Deus, quando Ele vem, Ele desbarata os inimigos, Ele dispersa os inimigos. Sabe, irmãos, não importa, pode ter uma casta de demônio tentando te derrubar, tentando te destruir, agindo contra você. Quando Deus envia o seu socorro, o diabo a única opção que resta para ele com os seus demônios é se dispersar, é fugir, sabendo que ele não tem chance nenhuma de prevalecer. Isso é o que acontece no reino espiritual, irmãos. Agora, às vezes nós não cremos nessas coisas. Por isso que às vezes a gente vive uma vida tão atormentada. Porque a gente não conhece o nosso Deus. Às vezes a gente não conhece quem é Deus e como é o seu agir. E a gente não invoca o Senhor. A gente não confia que Deus vai fazer realmente a diferença. Que Deus vai fazer algo maravilhoso. Que Deus vai mudar a situação. Mas é assim que Deus age, irmãos. É isso que Deus faz, foi isso que Ele fez na vida de Davi. Vamos ver aqui a partir do versículo 17 agora. Do 17 ao 20 aqui a gente vai ver o resultado. O resultado do agir de Deus. A gente viu como Deus agiu, nós vamos ver aqui o resultado. Do alto me estendeu Ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas. A águas, irmãos, na Bíblia, sempre se referem a uma situação de sofrimento, de tribulação. E veja o que é que Deus faz. Deus estende a mão e tira Davi das águas. Isso aqui não foi literal, mas Davi está mostrando uma linguagem poética o que Deus fez. Deus deu livramento a Davi. Isso aqui demorou anos para acontecer, viu? Demorou anos. Talvez Davi por um momento pensou que isso não ia acontecer. Mas quando chegou o momento certo, Deus veio, destruiu os seus inimigos, estendeu a sua mão e tirou Davi daquele sofrimento. Tirou Davi daquela situação difícil. É isso que Deus faz por nós, irmãos. Sabe, aquela oração que Davi fez, que chegou aos ouvidos de Deus, foi ouvida. Às vezes você pensa, irmão, está demorando muito. Está demorando muito para eu sair dessa aflição. Não se preocupe, Deus ouviu. No momento certo Ele vai vir, vai te pegar pela mão, vai te puxar e vai te livrar. Como diz no versículo 18, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso. Olha só o que acontece, irmãos. Quando Deus vem, nos tira do sofrimento, nos dá o livramento, nos dá a vitória contra os inimigos, Deus nos leva a um lugar espaçoso. O que quer dizer isso? Quer dizer um local de alívio, sabe, um local de consolo, de paz, de alegria. Sabe, aquela situação onde você está com a alma descansada. Irmãos, isso aqui parece algo tão simples, mas tem muita gente que há anos, mesmo se dizendo cristão, tem gente que há anos não sabe o que é isso. Ou sabe o que é isso, às vezes, pouco tempo. Sabe, curtir um pouquinho só assim, aí depois é sofrimento de novo, direto. E por que não sabe o que é isso? Por que não está desfrutando desse lugar espaçoso? Porque não está invocando o Senhor com fé,
confiando no Senhor, entregando as batalhas para Ele e deixando Deus agir. Às vezes está há anos e anos lutando com as suas próprias mãos, lutando pelas suas próprias forças, em vez de confiar em Deus. E está sempre atormentado, sempre sofrendo, sempre na peia. E Deus, Ele quer nos levar a um lugar espaçoso, ou seja, aquela situação onde a tua alma vai estar descansada. Sabe aquela situação quando você diz, meu Deus, eu estou tão em paz, eu estou tão bem, eu estou tão feliz, eu estou me sentindo tão leve, eu estou tão bem, tão alegre, tão cheio de fé, com tanta vontade de louvar, de adorar, de buscar a Deus. Muita gente, às vezes, que está nas igrejas não sabe o que é isso. Mas é isso que Deus tem para nós. E isso aqui pode ser desfrutado não só quando Deus dá a vitória, mas até no momento da luta. Se você tem fé que Deus está contigo, Deus já pode te dar paz e consolo nessa hora. Para finalizar, irmãos, vou ler aqui a partir do 21 até o 28. É a última lição que a gente vai aprender aqui. Eu não vou ler todo o cântico, vai até o 51, vou ler só até o 28. Nesses versículos 21 ao 28, nós vamos entender o porquê que Deus agiu na vida de Davi. Porque é outra coisa que acontece também. Muitas vezes, Deus não age em nosso favor porque isso aqui não se cumpre na nossa vida. Quando isso aqui que a gente vai ler agora não é realidade para nós, Deus realmente não tem como agir. A pessoa vai ficar sofrendo realmente nas mãos de Satanás. Isso aqui precisa ser realidade para nós. Veja o que diz. Eu vou ler a partir da parte B do versículo 20. Livrou-me porque ele se agradou de mim. Ó, Deus se agradou da vida de Davi. Aí a gente deveria se perguntar, será que Deus está se agradando da nossa vida? Você já parou para se perguntar, será que Deus se agrada da minha vida? Será que Deus se agrada de como eu ando, de como eu vivo, das coisas que eu faço, do que eu deixo de fazer, de como eu falo, de como eu penso? Será que Deus está se agradando de mim? Sabe, é uma coisa que a gente devia se perguntar sempre. A maneira como eu estou vivendo está agradando a Deus? Davi disse que o Senhor se agradou dele. E esse foi o motivo dele ter sido livrado do seu sofrimento. Ele disse, ó, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Deus, ele só livrou Davi porque Deus se agradou da pessoa de Davi. Se Davi não tivesse agradado a Deus com a sua maneira de ser, com o seu coração, ele era um homem segundo o coração de Deus, Deus não teria livrado Davi. Esse aqui é o grande segredo também. Porque não basta só invocar o Senhor, tem que agradar o Senhor com a sua vida. E ele continua dizendo, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Ou seja, segundo a minha maneira de andar, meus atos. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. E aqui eu me lembro de algo, irmãos. Aquele que está em Cristo, ele tem a justiça de Cristo nele. Ele foi justificado por Cristo, feito uma nova criatura, e agora ele anda em justiça, ou seja, em retidão, em obediência. E as suas mãos são puras, por quê? Não por causa dele, mas porque ele foi purificado por Cristo. Aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, que foi perdoado, que entregou sua vida a Cristo, que se converteu de verdade, ele foi purificado. Por causa dessa pureza e dessa justiça, é que ele é recompensado com um livramento. Nós não podemos ter livramento dos ataques de Satanás se as nossas mãos não forem puras. Se a gente não tiver a justiça de Cristo em nós. Se nós verdadeiramente não formos cristãos de verdade, convertidos,
que realmente estão firmados em Deus, Deus ele não pode nos recompensar com o seu livramento, porque o livramento de Deus vem para aquele que está em Cristo, que tem suas mãos purificadas pelo Senhor. Esse é o grande segredo que muita gente não entende. Por que muita gente está sofrendo nas mãos de Satanás? O diabo está destruindo a sua vida. Muitas vezes essas pessoas nunca se converteram, ou então se converteram, estão dando espaço para Satanás, vivendo no pecado, dando brecha. Como é que eu resolvo isso, irmão? Entregando a sua vida a Cristo, fazendo dele a sua rocha, o seu fundamento. Quando ele passa a ser o Senhor da sua vida, é que ele se torna o seu escudo, a sua fortaleza. Sem isso, irmãos, não tem livramento. Porque é como se a pessoa estivesse dizendo assim para Deus: Deus, fica de fora. Fica de fora aí que essa luta aqui é minha. Deixa que eu luto contra o diabo. Quando a pessoa não entrega a vida a Cristo, é isso que ela está fazendo. Ela está dizendo: Jesus, fica aí de lado. Não quero o Senhor na minha vida. Eu não quero que o Senhor seja o meu Senhor. Eu vou andar por conta própria. E se a gente andar por conta própria, a gente se arrebenta, irmãos. A nossa vida vai ser destruída. É isso que tem acontecido com muita gente hoje. Continuando, ele diz: pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Ou seja, eu tenho andado em obediência a Deus. A obediência é um fruto daquele que verdadeiramente se converteu ao Senhor. O andar em obediência. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Olha só, mais um motivo que ele está dando porque Deus o livrou. Porque ele guardou a palavra de Deus. Ele procurava ser obediente a Deus. Ele era perfeito? Não. Davi até pecou, adulterou, assassinou. Mas Davi se arrependia. Ele se arrependeu, ele se quebrantava, buscava a Deus novamente. E Deus vinha sobre ele. E acampava na sua vida. E o protegia. E ele procurava novamente andar em obediência a Deus. Também fui inculpável para com ele, me guardei da iniquidade, ou seja, me guardei do pecado. Não deixei o pecado ter lugar na minha vida. Não dei espaço para o pecado. Procurei andar em obediência. Teve momentos que ele errou, mas ele se arrependeu. É isso que a gente tem que ter em mente, que a gente deve fazer. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos meus olhos. Ou seja, por causa disso tudo, Deus retribuiu a ele com o livramento. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Olha só que texto interessante, irmãos. Deus se mostra benigno, ou seja, se mostra bom para quem? Para quem anda em benignidade, em bondade, ou seja, em obediência. Para quem está com Cristo e teve a sua vida transformada e anda em novidade de vida. Para essas pessoas, Deus se mostra favorável, benigno. Deus se mostra íntegro para essas pessoas. Agora, 27. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Ou seja, com aquele que é perverso, Deus se torna inflexível. Sabe o que está querendo dizer aqui? Aquele que é perverso, que anda no pecado, que não tem a Cristo na sua vida, que vive do jeito que bem entende e que por causa disso está sendo atacado, atormentado por Satanás. Satanás está pisando, destruindo a vida dele. O que Deus faz com relação a essa pessoa? Deus fica inflexível, ou seja, Deus está imóvel. Deus fica olhando, Deus não faz nada, absolutamente nada. Alguém pode pensar, mas irmão, isso é maldade de Deus. Por que Deus age assim? Deus só está na vida daquele que quer Ele, irmãos. A gente precisa entender isso. Aquele que escolhe viver em pecado, em iniquidade, que não quer saber de Deus, que despreza a palavra de Deus, que não está nem aí para viver como cristão, ele está rejeitando a Deus. Ele está deixando Deus de fora da sua vida.
No momento que ele estiver atormentado, ainda que ele invoque o Senhor, Deus vai ficar inflexível, imóvel. Deus não vai fazer nada por ele, porque essa pessoa não tem aliança com Deus. O livramento de Deus, o agir de Deus é para com aqueles que estão com Ele, que estão com o Senhor. Deixa eu ver aqui o versículo 28. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Ou seja, Deus salva o humilde. Quem é humilde? Aquele que clama a Deus, que depende de Deus, que anda conforme a vontade de Deus, que se humilha diante do Senhor. Mas o que é soberbo, altivo, que anda conforme a sua própria vontade, que vive no pecado, o que Deus faz? Deus o abate com um lance de vista, ou seja, só com um olhar, Deus abate aquela pessoa. No momento que ela clamar por socorro, Deus não vai vir, Deus não vai agir. Porque Deus, todos esses versículos aqui, nós vimos como Deus ele age na vida daquele que tem aliança com Ele, irmãos. Eu vou ler aqui só o versículo 40 e 41. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei, por causa da ajuda de Deus. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Veja só, os inimigos de Davi conheciam a Deus também. O que foi que eles fizeram no momento que Deus se levantou contra eles? Eles clamaram a Deus. Eles olharam para Deus, ou seja, clamando, esperando uma salvação de Deus, mas Deus não lhes respondeu. Deus não os acudiu. Por quê? Porque eles não tinham aliança com o Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus tem uma vida de vitória para nós. Eu estou falando de vitória espiritual contra Satanás e os seus demônios. Uma vida de vitória do lado de Cristo, que é aquele que venceu o diabo. Mas essa vitória só vem para aquele que está com Cristo. Aquele que está em Cristo, ele vai ter momentos de luta, de sofrimento e de dor. Mas no momento que ele clamar, Deus vem em seu favor e dá vitória a ele contra o diabo, contra os seus demônios. O diabo não pode prevalecer. Basta ele invocar a Deus. Mas isso é para aqueles que temem o Senhor, que andam na sua presença. Então, que nunca haja em nós um coração mau, incrédulo, ou de alguém que vive no pecado, que não firma uma aliança com Deus. Porque para aqueles que vivem no pecado, a única coisa que eles vão colher de Deus é juízo. É juízo, é condenação. Então que a gente possa usufruir disso na nossa vida como Davi. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.